Fé, Pentecostes e Missões. Eu sou o pastor Suelby Lima de Alencar e tenho um prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciaremos a série de reflexões bíblicas, A Igreja que Deus Deseja. E esta é a primeira reflexão bíblica, onde estaremos estudando sobre a vontade de Deus, a igreja que Ele deseja. Iremos ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 37 ao 40. Todo aquele que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus, ele olhando para a terra, teve um desejo. Desejou formar uma igreja, a sua igreja, desejou salvar um povo para que o representasse, para que o honrasse e para que pudesse passar a eternidade no seu santo céu. E mediante esse desejo, ele teve a sua vontade, a vontade de executar tal obra. Portanto, o desejo de Deus de salvar o homem foi manifestado através de sua vontade. Vontade esta que é bem conhecida nas páginas da Bíblia Sagrada, haja vista ter sido revelada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6, ele diz que Deus, ele teve um bom propósito em executar a sua vontade. No versículo 9 e 10 de Efésios 1, a Bíblia diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Portanto, para conquistar aquilo que ele estava desejando, ele decidiu manifestar a sua vontade, e a sua vontade foi manifestada através do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo de número 34, que Jesus ele declarou que a sua comida era fazer a vontade daquele que eu tinha enviado. Ou seja, Jesus, quando ele veio para a terra, quando ele veio fazer a grande obra, ele veio para cumprir a vontade de Deus e para conquistar aquilo que Deus estava desejando para si. E segundo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 ao 40, o texto em que lemos o próprio Cristo dizendo que veio fazer a vontade de Deus, nós podemos observar algumas verdades sobre esta vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus, ela foi uma vontade protagonizada, planejada no céu. Deus, no seu céu, sentado sobre o seu trono, ele teve um desejo e uma vontade. Portanto, como diz a Bíblia, nas palavras de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pois desci dos céus. Isso deixa-nos conhecer que ainda no céu, o próprio Cristo, sendo consubstancial com o Pai, ele já conheceu a vontade e ele desceu do céu para fazer uma realidade esta vontade. A vontade de Deus, segundo João capítulo 6, ainda é uma verdade que foi manifestada através do próprio
próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. A vontade de Deus ainda, mediante a vida do seu Filho e mediante a obra que ele realizou, é, portanto, que todos os homens, todos os seres humanos olhem para o Senhor Jesus e creia no Senhor Jesus Cristo como o enviado de Deus para reconciliar o mundo para consigo mesmo. A vontade de Deus é que todos os homens que olhem para Jesus e que creia em seu Filho unigênito como o Senhor e Salvador, tenha a certeza da vida eterna. A vontade de Deus, ao enviar o seu Filho ao mundo, foi para que os homens tivessem a certeza que eles iriam ressuscitar e que eles iriam passar uma eternidade com Ele, Deus, com Ele, Senhor e Salvador. E, portanto, mediante essa vontade de Deus de conquistar para si o ser humano, como de fato o fez na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje a sua igreja, a igreja que é desejada por Ele, desejada a tal ponto dele enviar Jesus para fazer conhecida a sua vontade. Essa igreja tão desejada e querida por Deus, ela também deve desfrutar da vontade de Deus e viver a visão, o propósito da vontade de Deus. Portanto, podemos perceber claramente que Deus, ele teve uma vontade e ele executou a sua vontade através de Jesus Cristo. Mas ele também tem hoje uma vontade para que seja executada através da sua igreja, da igreja que ele comprou para si. E qual é a vontade de Deus, a igreja que ele deseja? Deus, ele deseja que a sua igreja amada olhe, creia no seu Filho e que ensine as obras que o seu Filho veio executar e executou. O Senhor deseja hoje que a sua igreja dê continuidade ou contribua para que a sua vontade primeira de salvar a todos seja conhecida por todos os homens, como diz a Bíblia, por toda a terra, quer em Jerusalém, quer na Judéia, quer em Samaria e até os confins da terra. A vontade de Deus, a igreja que ele deseja, é que essa igreja pregue que Jesus Cristo ele foi exaltado após a sua obra de expiação e redenção, a obra da propiciação, a obra da reconciliação do homem com Deus. Desejo de Deus, a vontade de Deus, a sua igreja, é que ela seja uma igreja missionária, que ela pregue a morte e a ressurreição até que o seu Filho volte e retorne para buscá-la. O desejo de Deus, a igreja hoje na atualidade, é que essa igreja ande segundo a sua vontade, ainda explicando a sua vontade e o desejo que ele tem de tê-la consigo no céu de glória. Que possamos dizer como disse o apóstolo Paulo e viver a visão do céu como viveu o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 27, está escrito: Deus tem uma vontade. E, portanto, Paulo disse: pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. O desejo de Deus, a sua igreja, é que ela continue proclamando a sua vontade. E a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Eu quero concluir falando para você, amado irmão, amado amigo, que Deus ele
tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. E nós temos que viver advertidamente e não nos moldar ao padrão do mundo. Mas como diz a Bíblia em Romanos 12:2, nós devemos viver em transformação e renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, que nós possamos dizer, como disse o salmista no Salmo 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Seja essa a nossa oração, sejamos